O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Jesus ensinava no templo dizendo: como é que os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? O próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, falou: disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, o próprio Davi chama o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? E uma grande multidão o escutava com prazer. Palavra da salvação. Bem, estamos no capítulo 12 agora do Evangelho de São Marcos, versículo 35, capítulo 12, versículo 35 a 37. Bem, se nós não lermos essa palavra dentro do contexto, nós não vamos entender o porquê dessas perguntas que Jesus está fazendo. Então, aqui é uma continuação do Evangelho que seria ontem, mas ontem, por ter sido o dia de Corpus Christi, então teve a liturgia própria. Então, como nós não vimos ontem, Jesus está falando algo que a gente fica assim se perguntando, mas por que ele está falando isso? Mas é por causa de ontem, mas vamos voltar lá. Primeiramente, no domingo passado, nós, católicos, comemoramos o mistério da Santíssima Trindade. No decorrer da história da salvação, os judeus tinham somente Javé, somente ele era Deus, só ele é Deus. Jesus agora vem e mostra que ele também é Deus. E depois ele disse que iria enviar o Paráclito, que também é Deus. E aí nós entramos no mistério da Santíssima Trindade. Então, o catolicismo ele tem, graças a Deus, a plenitude da revelação. Se você quiser compreender, entender, entrar no mistério de Deus, é só você entrar no catolicismo. E aí, claro, estudar, se aprofundar, tirar as dúvidas, aí nós vamos compreender que realmente o catolicismo é a igreja por excelência, é a religião por excelência. As outras ficam o questionamento. Por que eu estou dizendo isso? Porque Jesus aqui está falando de Messias, é filho de Davi. E por que Davi chamou o Senhor de meu Senhor? Então, a primeira coisa, os judeus eles aguardavam um Messias terrestre, um homem que viria montado num cavalo, um alazão, e ele viria para destruir toda a ação dos romanos. Então, eles aguardavam esse tal Messias. Só que esse Messias, ele seria descendente de Davi. Então, se é descendente de Davi, então é filho de Davi. E aí vem, Jesus ensinava no templo dizendo como é que o mestre da lei dizem que o Messias é filho de Davi, é da descendência de Davi. Então, vamos para o evangelho de ontem, que não foi lido porque foi o dia de Corpus Christi. Então, no evangelho de ontem, que seria o de ontem,
Aqui fala que o mestre da lei, ele aproximou-se de Jesus e perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu: o primeiro é este: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Então aqui é o ponto. O Senhor nosso Deus, ele é o único Senhor. Então, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. Mas tem o segundo também, olha. O segundo mandamento é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O mestre da lei disse a Jesus: muito bem, mestre. Na verdade, é como disseste, ele é o único Deus. E não existe outro além dele. Javé. Não é Jesus. Então, por isso, nós devemos amá-lo de todo o coração, de toda a mente, com toda a força, e amar o próximo como a si mesmo. É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu que ele tinha respondido com inteligência e disse: tu não estás longe do reino de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Aí a continuidade, a continuação, né? Agora, como é que o mestre da lei, os mestres da lei dizem que o Messias é filho de Davi? Mas vocês estão dizendo, olha bem, Jesus está suscitando agora um questionamento para que eles possam agora entender que o Messias não é qualquer pessoa. Mas quem é, na verdade, esse Messias que eles estão esperando? Então, aí Jesus diz assim: mas o próprio Davi, movido pelo Espírito Santo, agora já está trazendo a terceira pessoa da Santíssima Trindade, movido pelo Espírito Santo, disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Esse salmo foi até cantado ontem, né, na adoração à noite, né? Tu és sacerdote eternamente, né? Ali entra com essa segunda ordem do rei Melquisedeque, e esse salmo é o Salmo 109. Já no versículo 1, dependendo a sua tradução, né, da Bíblia, é o Salmo 110. Então, disse o Senhor ao meu Senhor: senta-te à minha direita até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Portanto, olha, o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Ele não chamou o Messias de meu filho. Porque se chamasse o Messias de meu filho, seria meramente um ser humano. Mas, portanto, o próprio Davi chamou o Messias de Senhor. Como é que ele pode, então, ser seu filho? Se ele é Senhor, se ele é Deus, então não pode. Aí nós vamos lá no capítulo 1 do Evangelho de São Mateus, quando fala da genealogia de Jesus, né? Abraão gerou Isaac, Isaac gerou, aí vai falando, vai. Aí chega lá em Maria, né? Aí fala que Maria é a mãe do Cristo, é a mãe do Messias, é a mãe do ungido, mas ela não teve, ali mostra, né? Fica bem claro que ela não teve relação nenhuma com José. Então aqui houve uma intervenção divina diante do descendente de Davi. Então o descendente de Davi, ele veio do céu e o Verbo divino se encarnou e habitou no meio de nós. Então o Messias é Deus. Vocês entenderam até aqui? A questão que Jesus está falando, vocês estão esperando o Messias? Sim,
Mas o mandamento qual é? Amarás o Senhor teu Deus, né? Ah, sim, é isso aí. Ok, você está ótimo. E ao irmão, né? Como a nós mesmos, tudo. Mas ouve, Israel, amarás o Senhor teu Deus. Mas vem cá, o Messias é Deus. Então vocês devem agora não amar somente a Javé, vocês têm que amar também a mim, ele, né? Que é o Messias. Então, ele é Deus. E que depois tem a terceira pessoa, que é a Santíssima Trindade. Ou, que é o Espírito Santo. E aí nós entramos no mistério da Santíssima Trindade. Então, nós adoramos um Deus, sim, em três pessoas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Entenderam aqui, né? Então, agora vamos aprofundar mais ainda. Lá no capítulo 5, no capítulo 3 do Evangelho de São João, Jesus vai dizer assim que quem não crer no Filho está condenado. Quem crê somente no Pai, mas não crê no Filho, está condenado. No capítulo 5, a mesma coisa do Evangelho de São João. Na primeira carta do Evangelho de São João, no capítulo 3, ele diz: quem é o mentiroso e quem é o anticristo? O anticristo é aquele que nega que Jesus é o Filho de Deus, e negando que ele é o Filho de Deus, ele significa que, negando que Jesus é o Filho de Deus, está dizendo que Jesus não é o Filho de Deus, então ele é o anticristo. E todos aqueles que negam que Jesus é Deus, é anticristo. E quem nega é mentiroso. E negando ele, não se salva. Porque a revelação completa se dá quando o homem entende que é um Deus em três pessoas. Não dá, a pessoa não vai se salvar apenas dizendo que Deus, Deus, eu acredito em Deus Pai, mas não acredito no Filho. Está condenado. E se não acredita no Espírito Santo, também está condenado. Porque tem que acreditar na Santíssima Trindade. E aí, mas por que nós temos que acreditar agora que Jesus é o Filho de Deus? Porque Jesus revelou e nós temos ele como Deus. E se ele revelou que ele é Deus, então nós cremos. E se ele diz que ia enviar o Paráclito, e o Paráclito também é Deus, então são três pessoas e um só. Aqui está o mistério da Santíssima Trindade. Compreenderam aqui também? Então, quem nega que Jesus é Deus, Jesus fala que está condenado. Leia lá o capítulo 3. Eu não vou falar o versículo, eu peço que você leia todo o capítulo 3 de São João, todo o capítulo 5 de São João e também todo o capítulo 3 da primeira carta de São João, porque assim você vai ter o contexto para entender melhor. Agora, meus irmãos, isso aqui vai implicar no nosso dia a dia. Como? Existem seitas por aí que aparentemente elas dizem que são cristãs, que andam com a Bíblia debaixo do braço, mas só acreditam em Jeová. Mas não acreditam que Jesus é Deus. Então, como é que uma seita se diz cristã e ela nega a divindade de Jesus Cristo e só acredita no tal Deus Jeová lá? Como é que ela pode dizer que ela é a religião certa? Primeiro que nem religião é uma seita. E Jesus disse que quem nega que ele é o Filho de Deus e que ele é Deus já está condenado.
Como é que um católico que sai do catolicismo e entra no espiritismo, ele poderá se salvar? Se os espíritas dizem que Jesus é um ser iluminado, mas não é Deus. E aí entra aquela outra questão, né, que hoje as pessoas vivem dizendo por aí que todas as religiões salvam. Como é que todas as religiões salvam negando a divindade de Jesus Cristo? E Jesus disse que quem nega, quem não acredita que ele é Deus, está condenado. Como é que agora todas as religiões podem salvar? Negando. Então tem que acontecer o inverso. As religiões, essas seitas, elas precisam se dobrar diante de nosso Senhor Jesus Cristo e dizer: Tu és meu Senhor e meu Deus. Como é o nome dele? Na ressurreição lá? Tomé, obrigado. Como Tomé foi, quando Jesus se mostrou, toca nas minhas mãos e no meu lado, ele tocou, meu Senhor e meu Deus. Todas as religiões precisam chegar ao mistério da Santíssima Trindade. Enquanto ela ficar somente Deus, Deus, Deus e Deus, e não chega no Filho, e Jesus disse assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, que eles vêm dizendo que crê. Eles ninguém vai ao Pai senão através dele. Então é preciso ir a Deus. É preciso chegar à salvação crendo no Pai, mas passando pelo Filho. Tu és o Filho de Deus, e crendo no Espírito Santo, que também é Deus. Se não chegar nesse mistério, ainda não chegou, não está no caminho, está negando. E quem nega o Filho está condenado. Vocês estão vendo a implicância de uma pessoa que foi batizada na Igreja Católica e depois de um tempo ela sai da Igreja Católica, isso se chama apostasia, e apostatando, ela começa a entrar num retorno e começa a dizer só que tem Deus, que Jesus não é isso não, que ele é um grande profeta, ele é um cara muito inteligente, ele tinha uma mente maravilhosa, mas Deus não, Deus só o Criador de todas as coisas. Mas só que Jesus também é o Criador. No prólogo de São João diz, né? Tudo foi criado por ele, e sem ele nada foi feito, nada foi criado. Tudo foi criado por ele e para ele. Então, o mistério da Santíssima Trindade implica nisso, né? As três pessoas, elas não fazem as coisas de modo individual, junto, é um só. Por isso que lá no capítulo 5, naquela passagem da cura daquele paralítico, lá na piscina de Betesda, Jesus diz: eu e o Pai continuamos trabalhando. Então, se o Pai criou, né, aí no capítulo, em Gênesis, no capítulo 1, lá fala assim: façamos. Aqui é a Santíssima Trindade, já lá no 1º capítulo, já no livro do Gênesis, já se falando, já se dando uma noção de que Deus é 3 pessoas. Jesus revela isso. Eu volto a perguntar: como é que agora se vive dizendo por aí que todas as religiões salvam, não crendo na divindade do Filho e muito menos na divindade do Espírito Santo? Não, meus irmãos. A Igreja Católica, sim, é nela que está a plenitude da salvação.
Quando a pessoa ela não adere à Igreja Católica, ela poderá estar colocando em perigo a salvação dela. Ah, Padre Augusto, então você está dizendo que é só a Igreja Católica que salva? Você não entendeu até agora? É isso mesmo que eu estou dizendo. Até agora eu falei isso. Porque se você não acredita que o Filho é Deus, o Filho de Deus, que Jesus é Deus, e você não acredita no Espírito Santo, que também é Deus, se você só acredita somente no Pai, Jesus disse que quem somente acredita no Pai está condenado, tem que acreditar nele também. Porque lá no céu nós não vamos adorar o Pai só, nós vamos adorar a Santíssima Trindade. Nós iremos adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Deus. Então, como eu estou falando para os meus irmãos católicos, né, que graças a Deus foram batizados, e você professa a fé, né, creio em Deus Pai Todo-Poderoso e em Jesus Cristo, seu único Filho, e creio também no Espírito Santo. Me desculpe usar essa palavra, mas é só para impactar. Não seja burro de abandonar a Igreja Católica e agora dizer que você encontrou Deus. É aqui que se encontra. As outras religiões, elas motivam o ser humano que está na ignorância, como disse Paulo lá nos Atos dos Apóstolos. Deus não está levando a ignorância de vocês, não, que serviam até as falsas divindades. Deus agora não está levando, mas a partir de Jesus vai levar. A ignorância, ela estava antes da encarnação do Verbo. Depois que o Verbo se encarna, não tem mais ignorância, não. Agora é para Ele. Todos têm que vir para Ele. E aqui ainda implica mais uma coisa, né? Para aqueles que creem também que Jesus é Deus, isso, ok. Que creem também que o Espírito Santo é Deus, que o Pai é Deus e que crê na Santíssima Trindade. Aí os nossos irmãos, né, evangélicos, aqui vai entrar um outro problema. Agora, não somente precisa acreditar que Jesus é Deus, mas precisa também acreditar na Eucaristia. Se nega a presença de Jesus na Eucaristia, está se colocando a salvação em jogo. Por isso que ontem celebramos o dia de Corpus Christi. Corpus Christi. E ontem, todo católico e bom católico, com a igreja fechada, ou não, com a igreja aberta, tendo ou não procissão do Santíssimo, ontem todo católico se ajoelhou e disse: eu creio na Eucaristia, eu creio que a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus, Ele está presente na Eucaristia. Aquele pão não é pão depois da transubstanciação, depois da consagração. Aquele pão é Jesus, e nós cremos porque Jesus disse: eu sou o pão vivo descido do céu. Quem come da minha carne e bebe do meu sangue terá a vida eterna. Olha, se não come, o que é que vai ter? Vamos ser óbvios, né? Se eu não creio, eu começo a negar o que ele falou. Então, se Jesus é Deus, eu não posso negar nada do que ele fala. Tudo que ele fala, eu tenho que crer. Eu não posso crer, eu acredito nisso que Jesus falou, mas nisso aqui não. Isso aqui não. Não, isso aqui também sim. E só na Igreja Católica é que se crê em tudo que Jesus fala. Aqui está a plenitude de tudo.
Entenderam agora, por causa de tanto questionamento aqui? E Jesus está começando a catequizar os judeus, e estava no templo, né? Não, vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acreditam que o primeiro mandamento é ouve Israel, o Senhor teu Deus? Isso, mas eu quero dizer para vocês que vocês estão diante dele, olha. Vocês estão diante dele. E Jesus diz assim, fala para o mestre da lei, né? Você está tu não está longe do reino de Deus. Sim, você não está longe do reino de Deus porque, olha, pelo menos você já está acreditando no Pai, né? Isso, ótimo, ok. Agora você vai ter que acreditar em mim também. E você vai ter que acreditar no Espírito Santo, porque foi o Espírito Santo que suscitou em Davi aquela questão lá no Salmo 109, que são salmos chamados messiânicos. Então lá ele diz assim, olha, a quem, como eu poderei, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Quem foi que sentou à direita do Pai? Jesus? Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, ficou 50 dias com os apóstolos instruindo ainda, depois ele subiu ao céu e sentou aonde? À direita do Pai. Mais uma vez, eu termino agora essa homilia dizendo assim, eu tenho um santo orgulho de ser católico. Eu até ergo agora assim, a minha cabeça, empino o meu nariz assim para cima, e digo, eu tenho orgulho de ser católico. E aí volto a dizer o que Santa Teresa fala, bendita a inspiração dela. Ela disse, morro como filha da igreja. Por que ela falou isso? Porque na época de Santa Teresa o protestantismo estava no auge, estava crescendo, a coisa estava assim, os católicos estavam deixando a igreja católica, estavam indo atrás de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, estavam tudo mudando. Aí ela diz assim, ela fez igual eu, né? Morro como filha da igreja. Então agora eu digo também para vocês, com a graça de Deus, morrerei. E olhe bem, com a graça de Deus, porque pode ser que agora eu estou falando isso e acontece uma coisinha aí, depois o Padre Augusto agora virou não sei o quê. Deus me livre, né? Deus me livre, porque tudo que nós falamos, nós temos até que ter humildade, né? Ao mesmo tempo que eu ergo o nariz para cima e digo, morro como filho da igreja, eu abaixo a cabeça com muita humildade e me ajoelho diante de Jesus na Eucaristia. E digo para ele, com a tua graça, por favor, me ajuda, viu? Porque pode ser que aconteça alguma coisa, uma decepçãozinha aqui, a decepção lá, e o senhor sabe como é que eu sou, né? Cheio de mimimi, né? Você sabe que eu sou cheio de mimimi. Eu só gosto do Senhor quando o Senhor me agrada. Quando o Senhor não me agrada, aí eu vou dizer assim, por causa de acontecer um negócio, alguma coisa aqui, acolá, aí pode ser que eu mude. Então, agora eu me ajoelho e digo assim, Jesus, sim, eu morrerei como filho da igreja, católica, viu? Católica. Mas, por favor, me ajuda, porque eu sou cheio de mimimi. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa Mãe Maria Santíssima.